Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a astrologia do Papa Francisco, falecido no dia 21, estou gravando hoje no dia 25, sexta-feira. Eu comecei o estudo da vida e do mapa natal do Papa, estudei também o mapa do momento da morte do Papa, sua revolução solar, e fiquei muito impressionado e como a astrologia indicava a morte do Papa. Primeiramente, nós vamos falar do mapa natal dele, que é esse que está na tela. O Papa Francisco tinha um ascendente em Câncer, então é muito importante nós lermos a Lua, que é a regente do ascendente, né? A dona de Câncer. O ascendente em Câncer, por si, já confere uma natureza mais amigável, simpática. Câncer é um signo que deseja ser amado, então, em geral, ele vai buscar tratar bem as pessoas, mesmo que não seja tão extrovertido. Muitas vezes o ascendente em Câncer pode tornar a pessoa mais fechada, mas por medo da exposição, do julgamento, então ela se retrai um pouco. Quando ela tem espaço e abertura, ela é muito amigável, justamente para ser bem recebida, né? Ela quer ser amada. E a regente de Câncer, a dona de Câncer, a Lua, está em Aquário, aqui na casa 8. E isso é muito importante. Na astrologia antiga, o ascendente fala muito mais sobre a personalidade do que o Sol. A moderna trouxe isso mais para o Sol. Mas os antigos entendiam o Sol como a nobreza, a autoridade, a capacidade de autoafirmação, né, do indivíduo. Então, a personalidade do Papa ascendente em Câncer e a Lua em Aquário, na casa 8, coloca o Papa para refletir sobre questões coletivas. O signo Aquário, o símbolo dele é de uma pessoa dando água. Antigamente, quando as casas não tinham encanamento, havia uma profissão de uma pessoa que levava a água, né, para as casas. Então, o signo Aquário tem essa simbologia de beneficiar, de generosidade, de cuidar do social. Aquário é um signo regido por Saturno. Na astrologia moderna, isso foi alterado para Urano. Só que a astrologia tradicional é um sistema muito bem coeso. Cada planeta e os luminares têm a morada noturna e diurna. Então, Aquário é a morada diurna de Saturno. Sendo um signo saturnino, as qualidades de responsabilidade, compromisso são muito fortes em Aquário. Isso já dá um caráter da personalidade do Papa de ser realmente muito comprometido, muito responsável e focado. Aquário é um signo de ar, portanto, mais teórico, do mundo das ideias. O Papa naturalmente se debruçava tentando entender a humanidade, né? De que modo? Religioso. O regente de Aquário e, portanto, dispositor da Lua está aqui na casa 9, em Peixes. É uma redundância simbólica, porque a casa 9 é a casa de Deus. A casa 9 é a casa da religiosidade, dos grandes debates filosóficos. E Peixes é um signo regido por Júpiter, de água. Então, de uma grande sensibilidade, uma grande fé, compaixão, né, uma espiritualidade acentuada. E Saturno está bem aqui, firmando o compromisso do Papa com a religião. Saturno é sempre compromisso, responsabilidade e estrutura. Olha só, a missão do Papa de estrutura da religião, né, de compromisso com a fé. Isso por si só já é impressionante, né? Porque nós estamos falando do Papa. E a astrologia dele está aqui mostrando isso. Só que a Lua, a regente do ascendente, não está sozinha. Ela está conjunta a Vênus. E isso dá uma sensibilidade feminina, vamos colocar assim, para o Papa. O Papa Francisco foi o que mais deu abertura para as mulheres dentro da Igreja. E lá dentro do Vaticano também.
Olha aqui, a Vênus está no termo dela e no decanato dela. A Lua também está no termo da Vênus. Já está no decanato de Mercúrio. Mas isso é também muito interessante. O Papa falava muito do amor, da fraternidade, da união das pessoas, que é uma característica venusiana. Se a Vênus está conjunta à Lua, então ela soma no entendimento da personalidade do Papa, do ascendente, né? Agora, o amor da Vênus em Aquário é um amor universal. É um amor para o social. Não é bem aquele amor do toque, do abraço, né? do eu te amo muito, embora provavelmente ele verbalizasse, né? Não impede a verbalização. Mas veja que aqui a Vênus fica mais sóbria por estar num signo saturnino e mais teórica por estar num signo de ar. Então, o Papa, por exemplo, eu assisti um documentário na Netflix em que ele falava muito sobre ternura espiritual. Então, uma frase dele: o mundo está surdo, as pessoas não se ouvem mais. E é verdade, cada um com a sua visão, seu ponto de vista, e não há mais diálogo, o mundo está surdo. É necessário haver ternura espiritual, paz e fraternidade dentro das famílias e na sociedade. Aí falava muito de família, Câncer é um signo de família. Então aqui você já tem um panorama muito interessante, né, do Papa. Provavelmente não era uma pessoa muito extrovertida, embora ele usasse da fala, né? Aquário é ar, então ele está envolvido com a fala, com a comunicação, mas não deveria ser alguém assim de popstar, né? Cumpria o compromisso dele aqui com a religião, com a fé, mas imagino que ele tivesse muitas ansiedades também. A casa 8 é uma casa de ansiedades, de preocupações, assim como a casa 12. Quando o regente do ascendente está em uma dessas casas, a pessoa se torna mais aflita. Mas veja que no caso dele, isso reverberou para o coletivo. O Papa realmente tinha muitas preocupações com o coletivo e ele falava muito sobre isso. Agora vamos olhar o Sol. Como eu falei, o Sol não fala da personalidade sozinho. Ele vai falar da autoridade. Em signo de fogo, essa autoridade é marcante. Em geral, as pessoas que têm o signo solar em fogo são pessoas marcantes, que falam o que pensam, que não têm muito problema em dar ordens, né? Em dizer o que elas querem ou o que elas não querem. Essa é porque o Sol, ele é colérico. Ele é próprio fogo por excelência, certo? Ele é o calor. E os signos de fogo, Sagitário, Áries e Leão, recebem muito bem o Sol. Né? Eles têm essa capacidade de dar ordens. Ótimo para um líder que vai... Primeiro ele foi líder ali... ele foi subindo a liderança dele, né? Mas sempre foi... Não sei se sempre, mas a partir do momento na carreira dele ele foi líder. Até que chegou a liderança máxima da Igreja Católica, que é o papado. E olha que interessante, o Sol está conjunto ao nó do norte. Para os antigos, o nó do norte e o nó do sul funcionavam da seguinte forma. O nó do norte ampliava e deixava mais poderosa a característica do astro que ele está conjunto, né? Ou do ponto, ascendente, meio do céu, descendente e fundo do céu. Então ele amplia aquilo. E o nó do sul, caso também esteja conjunto, diminui, contrai, certo? Enfraquece. No caso aqui é o nó do norte. E numa conjunção mesmo, né? 1 grau só de diferença, praticamente. Ampliando a projeção e a autoridade do Papa. O regente de Sagitário e dispositor do Sol é Júpiter. O Júpiter está em queda. Isso mesmo, está em queda em Capricórnio. E aqui começa algo muito interessante do Papa. Por quê? A casa 6, onde estão o Sol e o Júpiter está tecnicamente já vindo para a casa 7, certo? Mas o Sol está aqui na casa 6 e Júpiter está ali entre elas.
O Papa renunciou à riqueza. Isso é muito interessante. Olha só a frase dele. Bom, antes, por que a casa 6 significa isso? Antigamente, a astrologia não era para toda a população, era para os mais abastados que tinham acesso a ela. Então a casa 6 era onde se via a relação daquela pessoa com seus empregados e escravos. Hoje, nós lemos para nós que somos trabalhadores, né? Então a casa 6 virou a casa do trabalho, do dia a dia, da labuta, porque nós não somos. Talvez alguém que esteja aqui assistindo seja. Mas em geral nós não somos patrões de grande número de empregados e muito menos escravos. Então, quando o Sol está aqui, apesar dele ter uma força de liderança muito grande aqui em Sagitário e com a cabeça do dragão, ele está numa casa 6. Então isso diminui o Sol, mas diminui em que sentido? Na simplicidade que ele escolheu. O Papa renunciou aos seus luxos papais. O regente do Sol também está na 6 e ainda por cima em queda. Júpiter é a expansão em geral, como significador natural. Em cada mapa ele vai ganhar uma conotação a depender, né, da posição dele. Mas em geral ele é a expansão. Quando ele está em Capricórnio, essa expansão não ocorre de uma forma bombástica. Ela, na verdade, é muito comedida, ele está em queda, ele não consegue expandir. Ou seja, ele também não é extravagante. Ele não se torna extravagante. Esteja ele em Capricórnio ou em Virgem, né? Virgem é o exílio dele. Gêmeos também é o exílio, mas aí ele já ganha uma outra... essa questão da expansão é um pouco diferente. Mas em Virgem e Capricórnio, a expansão de Júpiter é contida, portanto menos extravagante. E nesse documentário que eu vi, o Papa disse o seguinte: quero uma igreja para os pobres. Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Jesus não está na igreja que coloca a esperança na riqueza. Ele frisou isso. Muito interessante, não é? O nome Francisco é o único Papa que usou Francisco, fazendo uma alusão ao Francisco de Assis, à simplicidade. E aí entra mais um fato interessante, porque Francisco de Assis tem uma relação com os animais. E a casa 6 também é uma casa em que se analisam os animais, né, do nativo. E lá está o sol dele. Além disso, eu não vou entrar em todos os pormenores do mapa, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tem mais algumas coisas que eu quero falar. Júpiter e Saturno estão fazendo um sextil por signo. Não é um sextil exato, porque os ângulos não estão um pouquinho fora de ângulo, mas existe uma recepção mútua aqui, entre eles, né? Por quê? Porque Saturno está na casa noturna de Júpiter, que é Peixes. Peixes é a casa noturna de Júpiter. E Júpiter está na casa noturna de Saturno. Então eles trocam dignidades. Saturno se torna menos cético, mais voltado para a sensibilidade e os grandes debates filosóficos. E Júpiter recebe a disciplina, o compromisso e a responsabilidade de Saturno em Capricórnio. Muito interessante isso. Por quê? Bom, como eu falei, Saturno é o dispositor da Lua e da Vênus que estão em conjunção e são significadoras da personalidade dele. E o Júpiter é o dispositor do Sol. Ele é dono de Sagitário, o Sol está em Sagitário. E eles com essa ligação tão forte. O Júpiter também faz uma conjunção a Mercúrio, e isso é importante porque a mente do Papa não se torna dogmática, mas o Papa era conhecido por estudar sociologia, filosofia, não só filosofia religiosa, né?
analisar a sociedade, a ciência e a política, a economia. Então ele era versado, né, em vários conhecimentos, não só a coisa voltada para a religião. E Mercúrio é o que dá o toque disso, um Mercúrio em Capricórnio. Capricórnio torna Mercúrio, o pensamento mercuriano pragmático, organizado, objetivo, muito bom para quem vai ocupar um lugar de liderança, né? Lá nesse documentário, ele diz que quando ele foi na primeira vez num bairro fechado ou num condomínio fechado, né? Ele se surpreendeu. Peraí, então essas pessoas estão resolvendo a vida delas e o resto que se vire. Olha a frase dele. Os outros que se virem com o resto da mãe terra que deixarmos. Eu achei muito interessante. Primeiro porque ele usou a palavra mãe terra. Nós sabemos que isso não é algo falado no catolicismo. Isso é algo indígena, mãe terra. O Papa escreveu um documento falando da casa comum, né, falando da necessidade de cuidar do planeta Terra. Ele se empenhou muito no que cabia a ele, que é falar, conversar, enfim, sobre a preservação do meio ambiente, né? E o último ponto que eu vou falar aqui do mapa é o Marte em Libra, né? O Marte em Libra está exilado, ele perde a agressividade dele, talvez o Papa pudesse ser alguém um tanto quanto indeciso em alguns momentos, ele deve ter precisado de ajuda para tomar certas decisões, ascendente em câncer, né? Aquário se acha o sabedor, é fixo, então ele capta muitas informações, guarda e as defende na fixalidade dele. Talvez ele nas ideias, mas nas decisões, eu acho que ele, um Marte ali em Libra, acredito que ele precisava ali de ajuda para pensar. E ele ficou conhecido por uma política interna na igreja muito compreensiva, diplomática, né? Ele foi muito firme e justo também, combateu a pedofilia, como eu falei, deu abertura para as mulheres, inclusive, não sei se vocês sabem, mas no momento do velório do Papa, uma freira, também já idosa, amiga dele, se aproximou do caixão. E isso não é comum. As mulheres passaram a ter uma participação maior com ele. Ali os guardas permitiram porque sabiam que os dois eram amigos. Esse então é o mapa natal falado rapidamente, né? Claro que tem muito mais outros pontos, outras coisas para falar, mas só para a gente ver como a astrologia traçou, né, a personalidade e o comportamento e a vida, consequentemente, do Papa. Agora nós vamos ver a revolução solar do Papa. Começando no dia 17 de dezembro de 2024 e teria a duração, vamos falar assim, até 17 de dezembro de 2025. Mas ele faleceu antes. Então, algumas coisas aqui são importantes, não vou falar da Revolução Solar toda, mas algumas coisas são importantes aqui. Primeiro, o ascendente e o Sol coincidiram, né? O Sol está conjunto ao ascendente na Revolução Solar. Isso é um prenúncio de sucesso, em geral, de conhecimento público, né? De projeção pessoal. Aí você vai dizer, mas ele morreu. Sim, mas o Papa não é mais uma pessoa, um indivíduo. Todos os jornais falaram da morte dele. Infelizmente, foi a morte, mas o mundo inteiro falou do Papa. Inclusive aqui a vida social dele, né? Ou melhor, a projeção social ou papel social, enfim, o meio do céu. Em Virgem, o regente está aqui, né? Mercúrio em Sagitário na casa 1. Então, levando a carreira dele, não seria carreira, né? Seria o papel social dele para o eu, muito forte. E hoje estamos falando muito dele.
Então, primeiramente, a gente vê essa força da casa 1. Existe um cálculo na astrologia tradicional que é do ILEG, o doador de vida. É o luminar, normalmente é o luminar, que dá vida ao nativo. No caso do Papa, é a Lua. E a Lua aparece aqui no signo inteiro, né? Na casa 8. E não somente isso, ela é aspectada pelo Saturno. Então, o Saturno é conhecido como o roubador da vida, aquele que tira a vida. Quando há na Revolução Solar um aspecto do Saturno com o ILEG, a gente já fica olhando e esperando um problema de saúde. Ainda mais numa casa maléfica como a 8. Mas não para por aí. Tem mais coisas interessantes para a gente ver. Aqui tem o mapa do retorno de Saturno. O retorno de Saturno é muito importante. Ele acontece, em geral, 2 vezes ou 3 vezes para quem viver tanto quanto o Papa. 4 vezes é só para quem que realmente não dá 4 vezes, tem que passar do 100. Mas quem consegue ter 3 retornos de Saturno viveu realmente bastante. E esse aqui é o mapa do retorno de Saturno do Papa. Quando que aconteceu? 23 de janeiro de 2025. Então o Papa estava no retorno de Saturno dele. Lembra que Saturno no mapa natal é em Peixes? Então o Papa estava no terceiro retorno de Saturno. E como é que é esse mapa? Aparece conjunto a Vênus, que é uma das significadoras da personalidade dele, por lá no mapa natal está conjunta a Lua. E olha só, a Lua aqui, nesse aqui que eu usei, que é o Casas Iguais, está na casa 11, mas ela tecnicamente ela já está na casa 12. Nesse retorno de Saturno do Papa, a significadora da vida, né, a doadora de vida, está numa casa maléfica, 12, em queda, em Escorpião. Ela está muito debilitada, aspectada por Saturno. Isso aqui sim é um prenúncio bem complicado, no mínimo para a saúde, né? Um problema grave na saúde. A casa 12 é uma casa de problemas, de sofrimento. Não necessariamente que se estiver ali vai ter um problema. Em geral, sim, principalmente em revolução solar ou em retorno de Saturno, como eu fiz aqui. Isso por si é muito impressionante, mas ainda há mais situações planetárias para a morte do Papa. Hoje, dia 25, nós tivemos uma conjunção Vênus, Lua e Saturno. Uma conjunção perfeita. Olha aqui. Essa aqui está lá no Vaticano. Eu fui fazer uma análise dessa conjunção, estudando o mapa do Papa e a morte do Papa, o retorno de Saturno. Eu olhei e falei, cara, olha isso aqui. O mapa de dentro é o mapa do Papa, mapa natal, que nós analisamos no início do vídeo. E o mapa de fora é o céu no momento de hoje, dia 25. Aí você fala assim, mas o Papa morreu dia 21. É claro, pessoal, que essas coisas, elas não são assim. Nós estamos falando de 4, 5 dias, entendeu? Uma conjunção dessa reverbera antes e depois, às vezes por meses. O retorno de Saturno do Papa foi em janeiro. Perfeito. Mas, quando Saturno entra em Peixes, entra no nosso signo de Saturno, já começa uma pressão. O meu retorno de Saturno demorou um monte. Ele começou ali no início de Aquário, depois teve Saturno vai, depois volta, né? Então, assim, foi uma época muito tumultuada, não é exatamente ali no ângulo.
E, como eu falei, o Papa quando ele morreu, ele não era mais uma pessoa. Ele é um símbolo para bilhões de pessoas. Então, a morte do Papa é um evento coletivo, muito bem marcado aqui, nessa conjunção. Quem era a Lua? Senhora do ascendente do Papa. E a Vênus, conjunta a Lua no mapa natal. Com quem? Com Saturno, o roubador de vida. Impressionante, né? Junto disso tudo, o nó do norte. Além ainda, nós temos o ascendente junto, né? Nesse momento. Por quê? Porque isso foi por volta de 5 da manhã, lá no Vaticano. Eu achei isso muito impressionante. A gente meio que mata a charada dessa conjunção, né? Uma conjunção com um planeta lento como Saturno reverbera por meses. Então, nós vamos ainda ver muita coisa acontecer em relação a isso, a religião, a Igreja Católica. Nós vamos ainda ter notícias, né? O mundo está mudando, o mundo religioso está mudando. É natural, quando morre um Papa e o outro Papa assume, que haja mudanças, né? Mas eu acho que dessa vez a mudança realmente será mais acentuada. Esperamos que para o positivo. É possível que seja para o positivo. Estamos falando de Peixes, que é um signo conhecido pela compaixão, pela generosidade, pelo amor, né? Pelo cuidado. É regido por Júpiter, então tudo a ver com religião. Vamos aguardar que seja para o melhor, não é? Eu agradeço a todos que assistiram até o final desse vídeo. Peço que curtam o vídeo, que comentem, compartilhem. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Vai ser um prazer responder. Muito obrigado. Até o próximo.